Você jamais imaginaria que um simples convite para uma festa mudaria sua vida para sempre. O que parecia ser uma noite de diversão se transforma em uma descida ao inferno quando um grupo de amigos acidentalmente revive um antigo ritual proibido. Agora, presos em uma teia de horrores indescritíveis, eles precisam enfrentar forças além de sua compreensão. Mas há algo ainda mais aterrorizante esperando por eles, algo que ninguém poderia prever. Uma vez que o ritual começa, não há como voltar atrás. E apenas um deles sobreviverá para contar essa história, se é que isso é possível. A noite do ritual proibido. O horror que nunca deveria ter sido despertado. Aquela sexta-feira à noite começou como qualquer outra. Marcos, um jovem de 24 anos, conhecido por ser cético e sempre buscar explicações racionais para tudo, foi convidado para uma festa misteriosa em uma antiga mansão no interior. Ele hesitou, mas acabou aceitando o convite após muita insistência de seus amigos, Luísa, André e Camila, que prometiam que aquela noite seria inesquecível. Ao chegarem à mansão, o ar estava pesado, quase sufocante. A construção, envolta por densa neblina, parecia ter sido esquecida pelo tempo. Os móveis cobertos de poeira, as paredes rachadas e o cheiro de umidade criavam uma sensação de desconforto crescente. No entanto, o grupo estava animado. Eles riam, fazendo piadas sobre fantasmas e lendas locais. Marcos, apesar de manter o sorriso no rosto, sentia uma inquietação que não conseguia explicar. O anfitrião, um homem estranho que usava uma máscara de corvo, os recebeu de maneira peculiar, deixando claro que aquela não seria uma festa comum. Ele sugeriu uma brincadeira, o que consistia em reviver um ritual antigo encontrado nos porões da mansão. O grupo, é claro, achou que tudo fazia parte de uma encenação divertida para a festa, uma tentativa de criar uma atmosfera assustadora. Sem pensar duas vezes, aceitaram o desafio. O grupo desceu para o porão da mansão, onde o anfitrião já havia preparado tudo. Velas dispostas em círculo, símbolos estranhos desenhados no chão e um livro antigo, com páginas desgastadas e cheias de escritos em uma língua desconhecida, estavam no centro. Eles se entreolharam, ainda rindo da situação, acreditando que tudo não passava de uma brincadeira macabra. Marcos, sempre curioso, pegou o livro e começou a ler em voz alta, apesar da sensação de que algo não estava certo. As palavras, em um idioma esquecido, fluíram de sua boca com uma facilidade assustadora. A cada frase, o ar ficava mais frio, e a luz das velas tremulava como se algo invisível estivesse passando por elas. Então, de repente, um vento gelado varreu o porão, e as portas se fecharam com um estrondo. O riso desapareceu. Algo invisível começou a se mover ao redor deles, quase como se estivessem sendo observados por milhares de olhos. A brincadeira tinha acabado. A partir daquele momento, o terror se instalou. As sombras nas paredes pareciam ganhar vida própria, deformando-se em figuras grotescas. Camila foi a primeira a gritar, afirmando que sentia algo segurando seu tornozelo. Quando olharam, viram marcas escuras em sua pele, como se dedos invisíveis tivessem apertado com força. O livro que Marcos havia lido não era apenas uma peça de decoração, ele continha um ritual proibido, algo tão antigo e poderoso que havia sido enterrado por séculos para proteger o mundo de sua influência. Sem querer, eles haviam despertado forças que não deveriam ser perturbadas. Cada um deles agora carregava a marca do ritual. Um a um, os amigos começaram a ser atormentados por visões horrendas. André viu o reflexo de uma figura encapuzada atrás dele no espelho, apenas para se virar e encontrar o vazio. Luísa começou a ouvir vozes sussurrando seu nome, e sentia como se mãos frias percorressem sua pele, mesmo quando ninguém estava perto. O desespero crescia enquanto os eventos inexplicáveis se intensificavam. Marcos, determinado a encontrar uma saída, tentou reverter o ritual, mas as palavras no livro haviam mudado. O texto agora era incompreensível, como se a própria mansão estivesse viva e decidida a mantê-los lá para sempre. Foi então que eles perceberam, o ritual não tinha sido feito para ser revertido.
Ele tinha apenas um propósito: alimentar uma entidade adormecida, uma força maligna que estava prestes a despertar. Quando a entidade finalmente se revelou, não era uma criatura física, mas uma presença. Uma sombra gigantesca que parecia absorver toda a luz do ambiente. Seus sussurros eram como lâminas cortando o ar, suas promessas de sofrimento eterno faziam o coração de todos acelerarem. Eles tentaram correr, mas a mansão os aprisionou. As portas estavam seladas e as janelas levavam a um vazio infinito. Luísa foi a primeira a desaparecer. Um grito cortante ecoou pelos corredores antes de seu corpo ser arrastado para as sombras. O grupo, agora reduzido a 3, tentava desesperadamente encontrar uma saída, mas cada corredor parecia se estender infinitamente, distorcendo a realidade. André começou a perder a sanidade, murmurando frases incoerentes, como se estivesse em transe. Ele jurava ouvir o chamado da entidade, prometendo que se entregasse, poderia escapar. Em um momento de pavor, ele correu para dentro das sombras e desapareceu. Restavam apenas Marcos e Camila. Ambos estavam à beira do colapso, mas sabiam que não podiam ceder. Unidos pelo medo, eles finalmente chegaram ao salão principal, onde encontraram a única saída possível, um espelho negro que parecia pulsar com energia sombria. Marcos, contra seu instinto, sabia que aquele era o caminho, o único que lhes restava. Atravessando o espelho, Marcos e Camila foram lançados em um mundo completamente diferente, uma versão distorcida da realidade. A entidade os seguiu, suas risadas ecoando nas profundezas de suas mentes. A tensão era sufocante, o ar denso e cheio de energia negativa. No fim, apenas um deles poderia escapar. Camila, consumida pelo medo e pela paranoia, atacou Marcos, acreditando que ele estava possuído. Em um golpe final de desespero, ela o empurrou contra o espelho, que o sugou para dentro. Ela ficou sozinha, em silêncio absoluto, até que o espelho se quebrou em 1000 pedaços. O silêncio foi cortado por um sussurro: o ritual nunca termina. Camila agora estava presa naquele mundo, enquanto Marcos, de alguma forma, vagava entre os dois planos, condenado a uma eternidade de tormento. Essa história acabou, ou será que não? Se você gostou dessa narrativa aterrorizante e quer mais histórias cheias de suspense e reviravoltas, não se esqueça de se inscrever no canal. Curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos, mas cuidado ao participar de rituais proibidos. Quem sabe o que pode ser despertado?